Chorarei por você, Moabe, sua arrogante. Olá, espero que você esteja bem. Nós estamos aqui mais uma vez para darmos continuidade ao estudo do livro do profeta Jeremias, hoje Jeremias capítulo 48. Mas antes é necessário que eu faça alguns pedidos. E o primeiro é que você não apenas curta, mas compartilhe esse estudo com outras pessoas para que outras pessoas venham ser abençoadas. O segundo pedido é para que você adquira a Bíblia 365, porque através dela você pode ler um trecho do Antigo Testamento, um trecho do Novo Testamento, um trecho de Salmos e um trecho de Provérbios. Aceite esse desafio que é ler a Bíblia toda em um ano, porque certamente você será abençoado. E o terceiro pedido é para que você participe de pelo menos um dos estudos que nós disponibilizamos ali na igreja. Portanto, na descrição desse estudo no nosso canal no YouTube ou na nossa página do Instagram, você pode conferir aí os dias, horários e temas de cada um dos estudos. Então, venha participar, porque certamente você vai adquirir mais conhecimento de Deus, mais conhecimento da palavra do Senhor. E depois desses pedidos, vamos para o texto de hoje, Jeremias capítulo 48, e eu quero ler do versículo 26 até o 33, que diz: Embriaguem-na, pois ela desviou o Senhor. Moabe se revolverá no seu vômito e será objeto de ridículo. Não foi Israel objeto de ridículo para você? Foi ele encontrado em companhia de ladrões para que você sacuda a cabeça sempre que fala dele? Abandonem as cidades, habitantes, abandonem as cidades, habitem entre as rochas, vocês que moram em Moabe, sejam como uma pomba que faz o seu ninho nas bordas de seu precipício. Temos ouvido do orgulho de Moabe, de sua extrema arrogância, do seu orgulho e soberba e do seu espírito de superioridade. Conheço bem a sua arrogância, declara o Senhor. A sua tagarelice sem fundamento e as suas ações que nada alcançam. Por isso, me lamentarei por Moabe, gritarei por causa de toda a terra de Moabe, prantearei pelos habitantes de Quireres. Chorarei por vocês mais do que choro por Jazar, ó videira de Sibna. Os seus ramos se estendiam até o mar e chegavam até Jazar. O destruidor caiu sobre as suas frutas e sobre as suas uvas. Portanto, agora nós vemos aqui essa palavra de juízo da parte do Senhor contra aí a cidade de, é, de Moabe. Portanto, eu não sei o tanto que você conhece da história, mas se você ler ali Gênesis capítulo 19, que vai trazer a destruição ali de Sodoma e Gomorra, ali você vai ver surgir os moabitas. Lembrando então que os moabitas são descendentes ali de Ló. E a partir daí surge o povo moabita, que de certa forma são parentes. Ló era sobrinho de Abraão, portanto, os moabitas são parentes do povo de Israel. E eles foram usados, se você ler ali na história de Balaão, você vai ver ali em Números capítulo 25 que as mulheres moabitas vão andar ali no meio do povo de Israel e vão levar o povo de Israel à imoralidade sexual. E por conta disso vem um juízo da parte de Deus, ainda quando o povo de Israel está ali no deserto, sendo liderados ali por Moisés. E eles, então, esse povo moabita, ele habitou aí nesse território, um território grande, e aproveitou da graça de Deus, onde eles foram abençoados. Então, eles tiveram vários tipos de riquezas. O que acontece
é que esse povo, como aconteceu ali no período em que Israel está saindo do Egito e indo para a Terra Prometida, naqueles 40 anos ali do povo de Israel no deserto, eles se levantam na intenção de destruir o povo de Israel, e isso acontece mais de uma vez. E, portanto, esgotou-se a paciência do Senhor. E a gente percebe aqui que o Senhor traz essa palavra de juízo, onde ele vai destruir ali os moabitas, e essa destruição virá também através da Babilônia. Isso acontece de fato no ano 581 antes de Cristo. Portanto, o povo de Israel, eles vão para o exílio. A Babilônia vem e invade ali Israel, destrói Jerusalém ali no ano 586 antes de Cristo, mas no ano 581, 5 anos depois da destruição de Jerusalém, vem a destruição dos moabitas. E o que a gente percebe ali nessa destruição dos moabitas, a acusação que vem da parte do Senhor para essa destruição de Moabe, está lá no versículo 29. Então, Jeremias 48, versículo 29, fala: temos ouvido do orgulho de Moabe, da sua extrema arrogância, de seu orgulho e soberba. Portanto, qual que era o pecado de Moabe? Era a soberba, era a arrogância, era o orgulho, era a soberba. Lá em Provérbios, capítulo 16, versículo 18, fala que o orgulho vem antes da destruição, o espírito altivo antes da queda. Por isso, nós costumamos dizer que aqui é um jogo de palavras, né, ali em hebraico. Portanto, a conclusão que nós tiramos do capítulo 18 de Provérbios 16 é que o orgulho vem antes da queda. Portanto, essa era a acusação do Senhor contra o povo de Moabe. E já falamos aqui nesse estudo, se você abrir aí em Ezequiel, capítulo 16, lá no versículo 49 vai falar: ora, este foi o pecado de sua irmã Sodoma. Ela e suas filhas eram arrogantes, tinham fartura de comida e viviam despreocupadas, não ajudavam os pobres e os necessitados. Portanto, Sodoma aqui, sua irmã Sodoma, essa palavra de Ezequiel, e você vai poder estudar Ezequiel com o Marconi, assim que terminar aqui Jeremias e Lamentações. Então Marconi volta com Ezequiel, e quando ele estiver estudando aí o capítulo 16, talvez ele aborde esse versículo 49. E aí você vai perceber no estudo de Ezequiel que a irmã Sodoma aqui, na verdade, era Israel, reino do norte. Portanto, o Senhor está trazendo para o reino do sul, Jerusalém, uma palavra do motivo pelo qual o reino do norte foi levado para o cativeiro. E o motivo aqui são dois. Qual que é? Soberba e fartura, e na sua fartura não compartilhar ali com os necessitados. Portanto, a gente percebe que o orgulho é algo que atrai a ira de Deus. Então, fica para nós essa lição. E o que é o orgulho? Nada mais é do que nós confiarmos em nós mesmos. Aqui em Jeremias capítulo 17, nós lemos e já estudamos, e se você voltar lá, você vai perceber lá no versículo 5, Jeremias capítulo 17, deixa eu voltar aqui rapidinho, Jeremias capítulo 17, versículo 5, diz assim: assim diz o Senhor, maldito é o homem que confia nos homens, que faz da humanidade mortal a sua força, mas cujo coração se afasta do Senhor. Portanto, na soberba, eles vão confiar neles mesmos, nas riquezas deles, na inteligência deles, no exército deles. Portanto, o castigo de Deus,
O juízo de Deus para os moabitas, nesse trecho aqui, está falando que é a soberba. Mas assim como nós falamos ontem, a gente vê aqui, então, assim como no estudo de ontem do profeta Jeremias, lá no capítulo 47, lá no final do capítulo 47, ele vai lamentar pelos filisteus. Aqui também no capítulo 48, lá no versículo 32, fala então que chorarei por vocês mais do que choro por Jazar. Portanto, o profeta traz um choro, um lamento. Ele não se alegra com a destruição dos seus inimigos, muito pelo contrário, ele chora e ele também vai interceder por esse povo, assim como ele intercedeu pelos filisteus, ele vai também aqui interceder pelo povo de Moabe. Versículo 31 fala: Por isso me lamentarei por Moabe, gritarei por causa de toda a terra de Moabe, prantearei pelos habitantes de Quireres, chorarei por vocês mais do que choro por Jazar, ó videira de Sibma. Portanto, a gente percebe qual que é o sentimento do profeta com relação aos, entre aspas, inimigos. Falo entre aspas porque aprendemos nas Escrituras, através do apóstolo Paulo, que a nossa luta não é contra carne e sangue, mas principados e potestades. Nós não temos inimigos humanos. Pelas pessoas que se levantam contra nós, pelos homens, pelas mulheres que se levantam contra nós, o nosso papel, como falamos ontem, que é o que Jesus nos orienta a fazer lá em Mateus capítulo 5, versículo 48, é orar por quem nos persegue. Mas essa oração não é uma oração pedindo vingança, pedindo juízo, mas pedindo para que o Senhor converta essas pessoas, porque se essas pessoas que nos perseguem se converterem de inimigos, elas passam a ser nossos irmãos em Cristo. Assim foi o apóstolo Paulo quando perseguiu os cristãos, depois se tornou um cristão, lutou pela igreja e lutou pela igreja através da oração e através do ensino. Portanto, nós precisamos pegar essa palavra para aplicar na nossa vida. Primeiro, não podemos ser soberbos. Existe, às vezes, no nosso coração, uma intenção de sermos soberbos por causa da nossa espiritualidade. E precisamos entender que na nossa espiritualidade, Jesus vai falar lá em Marcos capítulo 10, versículo 45, que o maior no reino é aquele que mais serve. Portanto, nós não podemos ser soberbos espiritualmente, mas entender que quanto mais conhecimento nós temos, mais nós nos aproximamos do outro. É necessário que o evangelho passe pelo outro. Portanto, quando nós aprendemos mais, o nosso olhar para o outro é um olhar de baixo para cima e não um olhar arrogante de cima para baixo. E também precisamos aprender que nós devemos prantear por aqueles que estão sofrendo, por mais que eles se declarem nossos inimigos, nós devemos orar por eles e, como fez aqui o profeta, prantear, chorar por eles. Pense nisso e que o Senhor te abençoe.